Vamos meditar, queridos, na palavra de Deus. Hoje nós estamos falando a respeito de tempestades durante algum tempo. Falamos que Deus tem o seu caminho na tempestade, como diz o profeta Naum. Nós vimos depois a maior de todas as tempestades, e Noé e a sua família sobrevivendo a essa tempestade. E hoje nós vamos tratar de uma tempestade que enfrentou o profeta Jonas. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, se quiser abrir, o texto está lá, Jonas, capítulo 1, versículos 3 e 4. E se você não tiver condições aí de ler a Bíblia, nós vamos projetar aqui para você acompanhar a leitura no telão, tá certo? Vamos lá. Todos acharam? Vamos então, juntos, meditar. Amém? Todos? Achou aí, Alexandre? Achou? Vamos lá. Acompanha aqui, né? Vamos lá. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Mais uma vez, vamos ler de novo. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O navio estava a ponto de se despedaçar. Curve a fronte, feche os olhos, vamos orar ao Pai. Meu Deus, nós estamos aqui no meio do teu povo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos que nessa noite o Senhor nos fale ao coração. Que a palavra não fique somente no campo das ideias, mas que ela desça até o nosso espírito, aonde nós nos alimentamos da tua palavra. Ajude-nos que nós também não sejamos apenas ouvintes, mas cumpridores da tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu creio que a maioria de nós aqui, se não conhece bem, mas pelo menos o episódio em que Jonas ele foi tragado por uma baleia ou por um grande peixe, né? Naquele tempo não se fazia essa distinção que nós temos de mamíferos, de peixes, não é? Tivesse no mar era peixe. Então se foi por uma baleia, se foi por um grande peixe, a gente não sabe direito do que foi. Mas aqui a palavra de Deus coloca para nós que isso aconteceu, isso acaba fascinando um pouco a gente, não é? Gerações após gerações, essa história tem sido contada. Se seu filho tem mais de 1 ano na escola dominical, com certeza ele conhece essa história bem, porque essa história sempre é contada dentro das salas de aula da escola dominical, não é? Esse fascínio é tão antigo que até mesmo nas catacumbas de Roma, porque antes os cristãos se reuniam nas catacumbas, embaixo da cidade de Roma. Eles não tinham um cemitério como nós temos, não é? Nos dias de hoje. Era tudo feito embaixo da terra. Havia um monte de canais e de túneis que fazia com que a cidade de Roma tivesse debaixo da sua própria cidade ali os sepultamentos. E era lá que a igreja se reunia, era lá que a igreja ela fazia os seus cultos. E nas paredes ali das catacumbas se tem alguns desenhos que registram esse momento de Jonas sendo engolido por um peixe, não é? Certa vez o Senhor também se referiu a essa narrativa de Jonas, referindo-se a si mesmo, falando aos fariseus, não é? Ele diz assim, no capítulo 12, versículos 39 e 40, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele estava falando a respeito da sua morte e ressurreição. Sabe, irmãos, de fato essa história de Jonas ela é bastante incomum.
Não é todo dia que nós vemos alguém sendo engolido por um peixe, não é? Mas existem alguns relatos na história que falam a respeito de algo semelhante, pelo menos parecido com aquilo que aconteceu com Jonas. Existe um jornal francês que documentou, lá no ano de 1891, uma história a respeito de um baleeiro que estava pescando baleias, caçando baleias perto da ilha de Falkland, e eles estavam lá naquele lugar quando eles avistaram uma grande baleia. E eles empreenderam então uma busca com botes, não era como é hoje, não é? E arpões, mas aquela baleia, de repente, ela aparece na superfície e a sua cauda faz os botes todos serem jogados para o ar. E quando eles voltam aos botes novamente para continuar perseguindo a baleia, eles perceberam que havia falta de um marinheiro ali. O nome dele é James Barclay. E eles deram aquele homem como perdido, como afogado. Eles continuaram a sua busca pela baleia, conseguiram capturar a baleia, e naquele tempo não tinha, e pelo tamanho da baleia, um guindaste para poder içar a baleia para dentro do barco. Então eles tiveram que fazer muitas coisas ainda com a baleia na água. E quando eles estavam então cortando a baleia já morta, eles perceberam que a baleia tinha tendo alguns movimentos dentro dela, não é? Alguns movimentos espasmódicos, assim, alguma coisa estranha. E eles resolveram ver o que está acontecendo com essa baleia. Então eles abriram a barriga da baleia e quem estava lá? O James Barclay, o marinheiro desaparecido, dentro da baleia. A baleia engoliu o marinheiro. Jogaram água do mar nele, ele recobrou novamente os seus sentidos, não é? E ele acabou sendo salvo, ele se recompôs completamente. Existem outras histórias, ocorrências parecidas com essa, que mostram que o relato bíblico, ele é veraz. Existe veracidade no texto bíblico. Agora, é bem mais fácil a gente se fixar nesse episódio do grande peixe ou da baleia, não é? Que engoliu Jonas, e acabarmos passando por cima de algumas lições muito importantes para nós no livro, que está trazendo para a nossa vida espiritual alguma coisa muito, muito importante. Afinal, o que nós podemos aprender com essa tempestade enfrentada pelo profeta Jonas? O que ela traz para nós que nós podemos levar para a nossa vida? Porque o livro de Jonas acaba nos ensinando que fugir de Deus, meus irmãos, é uma ação que vai trazer consequências, vai desencadear outras ações. Vai ser complicado para nós se nós fugirmos de Deus, sabendo que Deus nos quer, sabendo que Deus exige de nós planos, vontade, decisões, propósitos. Isso é muito complicado. E aí, ao se afastarem do plano do Senhor para a sua vida, essa mesma pessoa, além de colocar a sua própria vida em risco, ela coloca a vida de outras pessoas também no mesmo perigo, em situações difíceis. Sendo assim, existem tempestades que são evitáveis, que nós podemos evitá-las. Existem outras que não tem jeito, você vai ter que enfrentá-la, não há possibilidade de você fugir dela. Mas existem pessoas que são causadoras de tempestades. Elas causam as tempestades, elas atraem tempestades. Jonas foi uma dessas pessoas, não é? E o que nós aprendemos, meus irmãos, com a sua experiência, é que também toda tormenta, toda tempestade, ela nos traz a oportunidade para um grande encontro com Deus. Sabe, Jonas foi um personagem muito importante no seu tempo. Ele foi uma pessoa que nasceu nas regiões de Zebulon, ali perto da onde Jesus se criou, perto de Nazaré, é essa região. E o seu nome significa pomba. Quase como o pombo correio, né, que tem que transmitir um recado. De acordo com a Bíblia Sagrada, ele teve um ministério muito bem sucedido. Nos tempos do rei Jeroboão II, ele era um profeta experiente, uma pessoa de um currículo, e ele com certeza era uma pessoa a quem Deus poderia usar para levar a sua mensagem até Nínive. Sabe? E essa foi a palavra de Deus para Jonas no capítulo 1, versículo 2. Deus dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, diz o Senhor, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Clama contra ela. Chegou na tampa, não dá mais para exercer paciência, não tem como mais ficar nessa situação. Eu vou ter que julgar essa cidade. E a Bíblia fala que Jonas então se dispôs, mas a Bíblia coloca que ele se dispôs para fugir da presença de Deus.
a palavra de Deus usa esses termos, fugir da presença de Deus. E em vez de seguir na direção apontada por Deus, ele vai na direção extremamente oposta. Ou seja, Nínive era de um lado e ele vai para Tarsis. Tarsis, meus irmãos, ficava na Espanha. Era o ponto mais longínquo da terra. Dali só se podia atravessar o Atlântico para chegar nas Américas, mas isso não era possível antes. Ou seja, Jonas ele compra passagem para o fim do mundo, o lugar mais distante que se possa conhecer. Tarsis era aquilo que a gente chama assim, ali é o fim do mundo. Então, o fim do mundo naquele tempo era Tarsis. E por que ele fez isso? É possível que ele temesse pela sua vida, não é? Afinal de contas, os moradores de Nínive, eles eram famosos pela sua crueldade. Eles poderiam executar o profeta porque eles não eram pessoas que gostavam que as pessoas lhe repreendessem. Eles eram terríveis, cruéis. Para você ter uma ideia, quando um exército chegava perto de Nínive para tentar conquistar a cidade dos assírios, a cidade de Nínive, ela costumava colocar os seus inimigos empalados no caminho que leva até a cidade. Você sabe o que é empalamento? É uma estaca que é colocada debaixo e sai pela boca. E eles colocavam isso no caminho para Nínive, e aqueles que iam atacar Nínive sabiam que se não fossem bem-sucedidos, eles iam enfeitar a estrada que levava para Nínive do mesmo jeito que os outros. Quando eles entravam numa cidade, conquistavam, e viam uma mulher grávida, eles abriam sua barriga, tiravam o feto, jogavam fora, colocavam um gato e costuravam. Eles gostavam de ver o sofrimento das pessoas. E Jonas, como um hebreu nacionalista, não é? Ele esperava que Deus ele destruísse esse povo. Esse povo não merece salvação, esse povo tem que ser destruído, tem que acabar com eles. Não merece viver nem mais um dia. Não pode respirar o mesmo ar que nós respiramos, não é? Ele não podia aceitar a ideia da possibilidade de um perdão divino para esse tipo de gente. Na verdade, então, Jonas não era um homem covarde, nem mau. Na verdade, o que acontece é que ele não concordava com Deus. Ele não podia apenas ouvir e obedecer. Eu tenho que entender porque o senhor está fazendo um negócio desse. O senhor vai ter que ter a minha aprovação. Eu vou ter que dizer sim para o senhor. Eu vou ter que aconselhar o senhor no que o senhor deve fazer. Ele se achava mais inteligente do que o próprio Criador. E sabe, nesse sentido, irmãos, Jonas, ele não era uma pessoa assim tão diferente da maioria de nós, não é? Nós somos pessoas que, se talvez estivéssemos no lugar de Jonas, nós teríamos agido da mesma forma. Mesmo nos dias de hoje, será que você nunca discordou de Deus? De você passar por uma situação e falar assim, ei, Deus, peraí, o que está acontecendo? Mas o que é isso? Por que o senhor está fazendo isso? Por que eu? Por que agora? Por que aqui? Será que a gente também não teria discutido com Deus? Ou o que é mais grave, não é? Tentando mudar os planos de Deus, tentando fazer uma espécie de greve de fome, não é? Como acontece nos presídios, para tentar mudar a vontade do governador. A mesma coisa estava fazendo Jonas aqui. Será que nós não temos sido uma espécie de Jonas moderno nos nossos dias? Eu lembro, no tempo da pandemia, quando começou muita gente morrendo na Europa e chegou aqui no Brasil, muitas pessoas morreram, aí descobriu-se definitivamente que o vírus era chinês. Você lembra disso? Aí a gente falava assim, esse povo tem que todo morrer, essa chinesada não presta. Não é assim? Tem que acabar com essa chinesada, eles comem de tudo, eles comem rato, comem morcego. Um dia desses eu estava vendo um vídeo com a Maria Cristina, um vídeo muito bonito. Chineses, trabalhando na lavoura, sabe isso aí? Trabalhando na lavoura ali e tal, bonito. Aí chegaram numa moita. Aí eles olharam assim, foram olhando, aí viram um ninho de passarinho. Coisa linda. Aí o passarinho saindo assim do ovo e tudo mais. E aquela chinesinha pegou aquele filhotinho, olhou, bonito, na filmagem, né? Comeu o filhote de passarinho. Naquela hora, eu senti o que Jonas sente. Sabe, irmãos, o grande problema é que muitas vezes nós chegamos na desobediência às raias da rebeldia.
A rebeldia é um pecado de terríveis consequências, não é? A Bíblia fala que é como o pecado de feitiçaria. A rebeldia, meus irmãos, pode nos derrubar, nos deprimir, pode nos empurrar ladeira abaixo. E foi assim que o profeta iniciou a sua longa jornada de decadência. O texto bíblico vai narrando isso para nós. A Bíblia fala que ele desceu de Zebulon para Jope, para poder embarcar no navio. Essa foi a primeira descida do profeta. Depois, dentro do barco, ele desce do convés até o porão do navio. E uma terceira decadência que existe na história de Jonas aqui é quando ele é, então, do navio jogado para as profundezas do mar. Sempre caindo, sempre na decadência. Ou seja, Jonas estava tentando fugir de Deus, mas tudo o que ele estava alcançando era a própria decadência. Sempre indo para baixo. Tudo que ele conseguia era simplesmente ficar cada vez pior a sua situação. O salmista, ele falou certa vez no Salmo 139, versículos 7 e 8, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Jonas descobriu isso, não é? A veracidade dessas palavras. É bastante interessante que quando Jonas é descoberto, não é? A Bíblia fala que ele diz então que ele é hebreu, dos hebreus. E ele fala assim, o meu Deus fez o céu, a terra e o mar. E os marinheiros ficaram assim, chocados com ele, porque eles talvez dissessem assim, olha, quando nós temos algum problema com o Deus da terra, nós vamos para o mar. Quando nós temos algum problema com o Deus do mar, a gente não vai para o mar, a gente fica na terra. Mas como é que você vai fugir desse Deus que você diz que é o Deus criador do céu, da terra e do mar? Como é que você vai fazer? E aí, meus irmãos, Jonas ia descobrir a veracidade dessas palavras. E como eu disse, há homens e mulheres que são causadores de tempestades. Eles se afastam de Deus, eles se afastam da verdade, dos conselhos, quebram os mandamentos. E mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Uma hora as nuvens surgem no horizonte. É no momento desses, então, que o vento sopra, a tempestade cai, o aguaceiro desaba, as ondas se agitam e a tempestade vem. Essa é a razão pela qual Deus abomina o pecado. Ele sabe quais são as consequências que o acompanham. Ele sabe que quando nós nos afastamos dele, a gente se aproxima dos problemas, das dificuldades. E muitas vezes esses problemas, eles não ficam restritos somente às pessoas que as cometem, não fica restrito somente à pessoa que pecou, mas está sempre atingindo as pessoas ao redor, em volta. Uma grande tormenta engolfou o navio em que Jonas viajava. A Bíblia diz, estava a ponto de se despedaçar. Na sua insensatez, Jonas havia colocado em risco todos que estavam no barco. Inocentes, pessoas que não tinham nada a ver com ele, nem com a sua história, nem com a profecia, nem com os ninivitas. Isso me fez lembrar a história de um homem que atravessava um rio, o rio Amazonas, na sua parte mais larga. O barco estava cheio de gente, ele sentado lá, e de repente ele tira de uma bolsa uma furadeira manual. E aí entre as pernas onde ele estava sentado, ele começou a furar. E todo mundo falou assim, ei, peraí, o que você está fazendo? Vocês não têm nada a ver com isso, isso aqui é problema meu. Problema meu. Vocês não têm nada a ver com isso. Eu estou furando aqui, ó, no meu espaço, aqui entre os meus pés. É claro que aquele homem estava enganado, ele estava colocando todo mundo em risco naquele barco. Sabe? As pessoas muitas vezes não têm noção de como os seus atos podem trazer consequências para as pessoas que estão ao seu redor. C.S. Lewis, que foi um grande escritor inglês, ele falou o seguinte, toda falha moral causará problemas provavelmente para os outros, mas certamente para você. Quando a tempestade atingiu o navio por causa de Jonas, o que os homens estavam a bordo, o que foi que eles fizeram para poder se salvar? Eles tomaram diferentes atitudes e decisões, não é? Nada delas, nenhuma delas surtiu efeito. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que eles se esforçavam por alcançar a terra. É para lá a terra? É, então vamos tentar alcançar. Eles começaram a jogar a carga fora, tentaram aliviar o peso do navio.
E como se isso pudesse resolver os problemas por seus próprios meios. E nós fazemos assim. Em segundo lugar, eles reconheceram a sua impotência, não dava para alcançar a terra, não estava no seu braço a solução. Então eles se encheram de medo, e a Bíblia diz que, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Começaram a Poseidon, Zeus, Diana, não é? Começaram a ligar para um monte de gente. Mas ele não obtinha resposta, porque falsos deuses não podem ouvir as preces, não podem ouvir o clamor. E em terceiro lugar, eles tomaram a iniciativa então correta de conhecer o Deus verdadeiro, e então, em vez de orar, a Bíblia fala que Jonas dormia profundamente. Ainda hoje, aqueles que enfrentam tempestades parece que acabam repetindo os mesmos erros. Tem gente com problema no casamento, podemos ajudar? Ah, não, pode deixar, pastor, pode deixar que eu resolvo sozinho. Posso ajudar? Não. Deixa, a gente se meteu nessa, a gente sai. Quer sair na sua própria força. Tem problemas de relacionamento pais e filhos, mas não conseguem resolver, porque afinal de contas querem fazer isso na sua força. É o mesmo erro. A bordo daquele navio, esses homens estavam numa situação desesperadora, a Bíblia diz. E o relato bíblico diz então no versículo 13, o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. O que eles podiam fazer? Foi naquele momento que eles encontraram Jonas, ficaram sabendo da sua história, que ele estava fugindo de Deus, e então eles começaram a ver o que poderiam fazer. A Bíblia diz que Jonas então assume a sua culpa e diz assim, olha, só tem uma solução para isso. Ele diz no versículo 12, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Ou seja, eu sei qual que é o problema e a solução, o problema que sou eu, e se eu sair desse barco, a tempestade vai acabar. Eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Eu sei, ele diz. Jonas acabou então descobrindo que a sua fuga de Deus, o seu ato, a sua desobediência acabou trazendo consequência para outras pessoas. Ele, tentando esconder o seu erro, acabou passando a ser o centro dos acontecimentos. Lá em Números, no capítulo 32, versículo 23, diz assim, sabei que o vosso pecado vos há de achar. É interessante isso, porque às vezes a gente pensa que é a gente que acha o pecado, mas não, é o pecado que nos acha. Chega uma hora que o pecado que cometemos, ele segue nos perseguindo de forma implacável, ele vai nos achar. Foi o que aconteceu exatamente com Jonas, e é o que vai acontecer conosco se a gente der lugar ao pecado nas nossas vidas, não é? Naquela altura, sem enxergar alternativas, os marinheiros não tiveram outra opção, pediram perdão a Deus e falaram assim, olha, vamos jogá-lo no mar. E foi isso que eles fizeram. No instante que Jonas, então, sumiu nas águas da tempestade do mar, a Bíblia fala que imediatamente o mar se acalmou. Ficou plácido, ficou espelhado. Tudo se acalmou. O mar calmo. Em seguida, Jonas 1,17, a Bíblia diz assim, deparou o Senhor um grande peixe para que pudesse tragar Jonas. Sabe? Quando nós chegamos aqui na história de Jonas, parece que esse é o fim da história. Entende? O peixe o engoliu, acabou, morreu o profeta, já era, Deus vai levantar outra pessoa, e então parece que é o fim. Só que aqui tem uma reviravolta, não é? Em primeiro lugar, aquilo que parecia ser uma viagem tranquila, um cruzeiro tranquilo para Tarsis, acabou se tornando um pesadelo. E agora um naufrágio vai transformar aquilo num encontro com Deus. Uma tormenta vai se transformar no lugar onde Jonas de verdade vai conhecer a Deus. Porque afinal de contas era Jonas que precisava ser salvo. Ele não precisava ser salvo da tempestade, não precisava ser salvo dos ninivitas, ele não precisava ser salvo do grande peixe. Jonas precisava ser salvo de si mesmo. De si mesmo.
Aquele homem tinha que ser resgatado da sua falta de humildade, da sua falta de misericórdia, da sua falta de fé. Ou seja, Jonas era o tipo de pessoa que trabalhava para Deus, fazia coisas para Deus, dava recados de Deus, mas ele mesmo não tinha comunhão com ele. Falava de Deus, mas não conhecia. E então Deus usou a tormenta para levar o profeta a encorar o estado do seu próprio coração. Alguém já disse que Deus sempre tem um submarino pronto para quando nós somos lançados no mar. Pelo menos foi assim com o profeta Jonas, não é? Ele foi engolido por um grande peixe. E então, encerrado naquela prisão de carne, não é? Ali naquele lugar, ele caiu em si. No capítulo 2, versículo 1 diz assim: Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Finalmente, uma oração sai da boca de Jonas. Na tempestade ele não ora, ele vai para o fundo do barco e dorme. Naquele tempo, todo mundo clamando ao seu Deus, ele não faz uma prece, não faz nenhum clamor, mas agora no ventre do peixe, no abismo do oceano, ele clama a Deus. O que foi que Jonas falou? Em primeiro lugar, ele reconhece a situação em que ele se encontrava. Isso é muito importante. Versículo 5, 2:5. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça, ou seja, eu estou completamente afogado, eu tenho água em todos os lugares, no meu estômago, no meu pulmão, eu tenho água até na minha alma, ele diz. Está tão apertado que ele não consegue tirar uma alga da cara que está ali dificultando a vida dele. Ele fala, as algas se enrolaram na minha cabeça. Ele conta a sua situação, é essa a situação. É pior, é terrível, mas é a situação de Jonas, é essa aí. Ele também depositou a sua esperança no Senhor. No versículo 2 diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e Tu me ouviste a voz. E por fim, ele manifestou a sua confiança em Deus. Nos versículos 8 e 9 diz assim, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Sabe? Esse é um bom roteiro de oração quando nós passamos por dificuldades. Primeiro, admitir o estado em que nós estamos. Senhor, esse é o meu casamento. Senhor, essa é a minha empresa, Senhor. Senhor, esse é o lugar onde eu trabalho, Senhor. Isso aqui é as coisas que eu tenho. Essa é a situação que está. Não é melhor do que isso, Senhor. O Senhor está vendo. Essa é a situação. É desse jeito que a minha vida está. Pode ser ruim, mas é isso que é. É desse jeito. Em segundo lugar, clamar a Deus pedindo o seu auxílio, não é? E ele então clamou a Deus, Senhor, me socorre, Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, por favor, vem me acudir. Aqui no abismo, me socorre. E em terceiro lugar, ele declara a sua fé. Senhor, eu te agradeço. O que voltei, vou pagar. Lá no teu santo templo, eu vou te oferecer sacrifícios, porque ao Senhor pertence a salvação. Ainda que ele estivesse com toneladas de água sobre a sua cabeça, não importa a profundidade em que ele estivesse, na barriga daquele peixe, lá no alto céu, no trono da sua glória, Deus ouviu a oração de Jonas. Glória a Deus por isso. Sabe, nós podemos comparar a experiência do profeta com uma pessoa soterrada. Quando acontece um terremoto e os prédios desabam, e de repente pessoas ficam soterradas no meio dos escombros, uma das coisas que elas não podem fazer é deixar de gritar, de pedir ajuda, porque ela acredita que em cima do entulho todo, debaixo daquele concreto que está acima dela, mesmo que ela não veja, ela acredita que existe alguém que está tentando alcançá-la. Ao mesmo tempo, os bombeiros fazem silêncio para que possam ouvir qualquer tipo de som que venha debaixo dos escombros, não é? E quando isso acontece, o resgate então é possível, porque a pessoa soterrada, ela não desistiu de gritar e os bombeiros não desistiram de procurar.
O que acontece na história do profeta Jonas é que Deus não havia desistido de procurar por Jonas. Deus continuava lá, esperando que ele clamasse, que ele visse a sua situação, que ele enxergasse o buraco aonde é que ele se enfiou. Os seus ouvidos estavam atentos a qualquer pedido de misericórdia, a qualquer pedido que ele tivesse de manifestação de arrependimento. Mas o profeta finalmente orou e a sua prece não ficou sem resposta. Diz o texto no versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. A grande lição para todos nós, meus irmãos, é que independente de tudo o que tenha acontecido, do que tudo que Jonas tenha feito, o importante é saber que Deus não desiste de nós. Ele escuta o nosso clamor. Você pode estar no pior poço. Você pode estar embaixo do poço. Não é no poço, embaixo do poço. Ali ainda ele consegue escutar. É um grande incentivo para nós que a gente possa buscá-lo em oração. Veja só o desdobramento disso, desse arrependimento de Jonas. Capítulo 2, versos 10 e até o 3, versículo 3. Diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. O livro de Jonas poderia começar exatamente aí, não é verdade? Porque Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma do capítulo 1. Deus fala pela segunda vez, a Bíblia diz: levanta-te, vai até a grande cidade de Nínive e proclama contra ela. É a mesma palavra do capítulo 1, mas ele teve que passar por esse caos todo, por toda essa tempestade, para depois então ele se alinhar àquilo que Deus queria e ter um encontro com Deus. No meio da tempestade, algo impactou grandemente a alma de Jonas. Agora a sua disposição era outra, agora ele vai na direção certa, o profeta havia aprendido a sua lição, não houve mais desconfiança, não queria mais ensinar a Deus nada, não estava querendo discutir com Deus, ele simplesmente foi e anunciou a Nínive a palavra que recebeu da parte de Deus. Jonas não era um homem perfeito. Se você ler, você vai ver no livro do profeta Jonas, muitas coisas aconteceram, mas ele já era aqui um homem transformado. Assim como uma lagarta que ela entra no interior de um casulo, ela faz para ser um casulo, não é? E quando sai dali, sai completamente transformado. A mesma coisa aconteceu, o casulo de Jonas foi o ventre do peixe. De igual modo, meus irmãos, cada um de nós pode ser transformado num encontro com Deus, mesmo que isso aconteça no meio da tempestade. Sabe? É no meio da tempestade que eu tenho visto muita gente se encontrar com Deus de verdade. Ter uma fé em Deus de verdade, encarar a Deus de verdade, olhar para Deus de verdade, ouvir a Deus de verdade. Um dos vultos mais notáveis da história do cristianismo é um homem chamado John Newton. Não sei se você sabe quem é ele. Ele viveu entre 1725 e 1807, por isso que eles tinham o cabelo daquele jeito, os ingleses. Mas ele compôs o famoso hino Amazing Grace. Ele é cantado no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, nas grandes apresentações, nas trocas de presidente. O título em português é Maravilhosa Graça. Você conhece essa música? Vou cantar um pedacinho dela aqui na capela, desafinado mesmo, só para você lembrar, né? Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, tão cego andava, e ele me deu luz, da morte me salvou. Lembrou agora? Pelo menos a versão em inglês? Ele foi um grande pastor, exerceu um ministério pastoral de 43 anos. Ele foi admirado porque ele era uma pessoa que tratava as pessoas com ternura, com carinho. Ele era uma pessoa que pregava com firmeza. Ele era uma pessoa que também tinha uma fidelidade pela doutrina. Ele combatia a escravidão, mas nem sempre as coisas foram assim.
Aos 6 anos de idade, John Newton perdeu a mãe e ele se tornou marinheiro aos 11 anos de idade. E lá ele começou a fazer carreira no navio até se tornar capitão. E não era capitão de qualquer navio. Ele era capitão do navio escravagista, daquele que ia até a África, enchia de escravos e levava-os até a Inglaterra. Ele vivia disso, era disso que ele ganhava. E aí, ele também era uma pessoa promíscua, blasfemadora, não acreditava no Evangelho, mas um dia a graça divina o alcançou. Quando John Newton estava viajando pelo Atlântico Norte, voltando para a Inglaterra, uma grande tempestade se deu no mar. E ele estava ali, ele sabia que aquilo era uma tempestade anormal, ele estava aguardando morrer. Naquela hora ele sentiu como que se o chão se abrisse e o inferno estava com as suas chamas crepitando debaixo de seus pés. Ele tinha certeza que ele iria para o inferno. E desesperado, ele começou então a clamar a Deus por socorro, mas logo ele pensou: oh, como que Deus vai poder me ouvir? Eu que vivi da forma como vivi, promíscuo, trazendo pessoas para serem escravas, seres humanos. Atormentado por esses pensamentos, mesmo assim ele ora, ele dobra os seus joelhos, ele pede a Deus que o livre, e de repente o mar sossega. Quando ele chegou ao porto, ele pensou: que Deus é esse que escuta a prece de pecadores como eu, que ouve gente como eu. A graça divina alcançou John Newton e ele se transformou em outro homem. Entregou seu coração a Cristo e por anos se dedicou a pregar a palavra de Cristo. Ele compôs hinos de louvor, esse é apenas um deles, de tantos que ele compôs e que hoje são cantados pela igreja. Pouco antes de morrer, quando sabia que ele ia passar o rio para o outro lado, ele mesmo fez o seu epitáfio, que está até hoje lá na Inglaterra, aonde ele foi enterrado. No epitáfio de John Newton diz assim, escrito por ele: John Newton, clérigo, outrora infiel, libertino, um escravo dos escravos na África, foi, pela rica misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preservado, restaurado, perdoado e chamado para pregar a fé que por muito tempo havia se esforçado por destruir. Tanto Newton como Jonas, não é? Muitas pessoas têm vivido experiências de encontrar com Deus no meio da tempestade, no meio da tormenta, no meio do furacão, no meio do caos, no meio da luta, e elas têm sido resgatadas delas mesmas e elevadas a uma condição completamente diferente no momento mais crítico de suas vidas. Têm sido tocadas pela maravilhosa graça de Deus. E a graça, meus irmãos, como disse um pastor, eu não lembro o nome dele, ele fala assim: a graça é qualquer coisa que venha de Deus e nos alcança. Ela pode ser confortadora, ela pode ser assustadora, ela pode ser confrontadora, ela pode ser esmagadora, exigente, mas no fim, salva as nossas vidas. Portanto, a gente não pode se desesperar se um dia nós encontrarmos Deus no meio do vendaval. E Deus marcar um encontro com a gente no meio da tempestade. Não existem tempestades maiores do que Deus e a sua graça. As tormentas são situações críticas e elas descem sobre nós e nos abalam as estruturas. Todas as crises, elas exigem daqueles que enfrentam cuidado e fé. Eu acho interessante, você sabe disso já, tenho certeza que você sabe, já leu em algum lugar, que na língua chinesa a palavra crise é formada por 2 ideogramas. O que é um ideograma? É aqueles palitinhos que formam a língua chinesa, sabe? A língua chinesa é uma língua esquisita, não é? Mas a palavra crise é formada por 2 ideogramas, que o primeiro significa perigo e o segundo significa oportunidade. São perigos, oportunidades. As tempestades têm um grande potencial de nos destruir completamente, mas também têm o poder de nos transformar em pessoas melhores. E o que aconteceu com Jonas é a prova desse fato. Então, para terminar, irmãos, rapidinho, 3 lições que a gente aprende aqui na história do profeta. A primeira delas, às vezes nós atraímos tempestades com as nossas ações.
Existem crises que são evitáveis, não é? Assim acontece com o avião. Está chovendo, tempestade, ele voa acima das nuvens e não passa mais. Ele evitou a tempestade. Existem tempestades que você não consegue evitar. Quando um grande ciclone, um grande furacão, a sua casa está no caminho, não tem jeito, você vai ter que passar por essa tempestade. Mas existem pessoas que atraem tempestades. Elas vão para a tempestade com seus próprios pés. Eu lembro quando eu era pequeno, eu gostava de um desenho, não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ver, o desenho da família Addams. Alguém viu aqui? Conseguiram? Eles tinham um carro, não é? Aonde aquele carro ia uma nuvem em cima. Trovejando, não é? Se ele parava, a nuvem parava. Quando ele andava, a nuvem ia atrás e sempre chovendo em cima do carro, né? Tem gente que é desse jeito. Tem pessoas que são assim, não é? Por isso a gente tem que viver de forma sábia, responsável, porque uma ação sempre corresponde a uma reação. Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz assim: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Em segundo lugar, às vezes nós enfrentamos tempestades que são atraídas pelas ações de outras pessoas. Não foi você que errou, foi seu filho, mas ele trouxe a tempestade para dentro de casa. Não foi você que errou, mas foi seu marido e ele trouxe a tempestade para dentro de casa. Não foi você que errou, mas foi seu funcionário e ele trouxe a tempestade para dentro da sua empresa. Não foi você que errou, foi seu patrão, mas ele trouxe tempestade para a sua situação e para a sua história. Os marinheiros descobriram que Jonas era o grande problemático daquela situação. Eclesiastes 9:18 diz: um só pecador destrói muitas coisas. Por isso a gente não pode se culpar por problema que outros trazem para nós, não é? Mas você precisa tomar cuidado com quem você se relaciona, com quem você anda, com quem você coloca na sua casa, com quem você põe na sua mesa, com quem você chama para trabalhar. Tem que tomar cuidado. A gente tem que avaliar as pessoas com quem nós nos associamos. Em terceiro lugar, por maior que seja a tempestade, Deus, na sua infinita misericórdia, nos ouve e nos socorre. Sabe, nas emergências, nas adversidades, elas não têm a última palavra. Não é delas a última palavra. Nunca um trovão vai fazer um barulho, um estrondo maior do que a voz de Deus. O salmista diz: a voz de Deus despedaça os cedros do Líbano. A voz de Deus, ela plana as montanhas. Não existe, irmãos, nada mais poderoso do que Deus quando está falando. Ele governa sobre as circunstâncias. Acho bonito um texto de Salmo, no capítulo 29, versículos 10 e 11, que diz assim: o Senhor preside os dilúvios como um rei. Ele presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Não é maravilhoso isso? E em quarto lugar e último lugar, nas tempestades nós podemos nos aproximar de Deus e sermos transformados. Há pessoas que ficam maravilhados com aquele peixe que engoliu Jonas, mas nós temos que ficar maravilhados com Deus que preparou o peixe para engolir Jonas. É um Deus justo, misericordioso, Ele socorre nas tribulações. Ele usa a crise para nos fazer crescer, para chamar a nossa atenção, para colocar de novo nos trilhos. No Salmo 50, versículo 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a compreender e praticar essas lições. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração, para que a gente possa de verdade conduzir as nossas vidas com sabedoria. E aí, desse modo, nós vamos alcançar bênçãos, mesmo que seja em meio às mais duras tempestades e provações. E nós vamos comprovar, ali no meio do furacão, no olho do furacão, o quanto Deus é fiel. Coloque-se em pé, vamos orar ao Pai. Talvez hoje seja um bom dia para você clamar, porque às vezes eu vejo pessoas passando problemas, elas contam para um, elas contam para outro, elas falam com o vizinho, elas falam com pessoas no trabalho, elas falam com colegas, mas não falam isso para Deus da sua situação. Talvez seja uma boa hora para você fazer isso.
Curve a fronte, feche os olhos, vamos orar. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, nessa noite. Talvez aqui nesse auditório existam pessoas que estão passando por um momento de tempestade. Estão, Senhor, tendo um momento de angústia. Estão enfrentando, Senhor, talvez o pior momento de suas vidas. E é nesse momento que o Senhor está ali, como um bombeiro, querendo escutar o soterrado, querendo escutar algum clamor, algum pedido de ajuda, alguém dizendo, Senhor, me socorre, por favor. É nesse momento, Senhor, que os teus ouvidos estão bem atentos e bem abertos. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos nesse momento, Senhor, a buscar a tua face, a fazer votos e pagá-los, meu Deus, a colocar diante de ti, Senhor, a nossa vida inteira e tirar, meu Deus, a gente do caminho errado, do caminho torto, e nos coloca no trilho novamente para fazermos aquilo que o Senhor deseja e aquilo que o Senhor quer. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Ajude-nos também, Senhor, a não sermos pessoas que traz consequências de tempestade na vida daqueles que estão junto conosco, na nossa casa, andando com a gente, fazendo, Senhor, parceria com as pessoas. Pai, ajude-nos a ter sabedoria nisso, no funcionário que vamos empregar, nas pessoas com quem nós vamos nos associar, nas pessoas com quem nós vamos nos relacionar para casamento, Senhor. Ajude-nos, por favor, que nós possamos observar, que a gente possa, de verdade, seguir a Tua voz, a Tua palavra, para que a gente não se meta em tempestade. Dá-nos da Tua sabedoria, Senhor, que isso entre no coração e desça até o espírito de cada um de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Se essa mensagem, de alguma forma, serviu para você, te abençoou, te edificou, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.